querido ouvinte da Web Rádio Caminho da Paz. Meu nome é Cibele e a partir de agora você é meu convidado para o programa Espiritismo para Iniciantes, os primeiros passos na doutrina. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse espaço, os conceitos fundamentais do Espiritismo são abordados de uma maneira bem simples e objetiva para que todos possam compreender. Já vimos que a inferioridade das faculdades humanas na Terra não nos permite ver nem mesmo compreender a natureza íntima de Deus. Sabemos da sua existência pelas suas obras. Tudo que não é criação do homem é criação desse ser superior de suprema inteligência. Hoje, ainda vamos continuar falando de Deus. O assunto é tão importante que rendeu 3 programas. Mas não é à toa, né, gente? É o Criador de tudo e de todos nós. Ele merece. Então, vamos trazer nesse programa as ideias que já conseguimos supor sobre os atributos de Deus, ou seja, as características mais marcantes que não poderiam faltar a esse ser supremo. Vamos lembrar que Deus possui o grau supremo da perfeição em todas as suas qualidades. Portanto, se essas qualidades não fossem infinitas e perfeitas, ele já não seria superior a tudo e, por conta disso, já não seria Deus. Então, precisamos ter claro em nossa mente que para que ele seja o ser supremo, ele precisa ser o top das galáxias em tudo, certo? Bom, então vamos começar a listar os atributos. O primeiro deles é suprema e soberana inteligência. Vamos fazer aqui um exercício de comparação. No homem, a inteligência tem limites. Há coisas que nem mesmo o mais inteligente dos homens sabe. Ou seja, não podemos fazer nem compreender tudo o que existe. Já Deus é infinito nessa característica, pois se ela fosse limitada num ponto qualquer, poderia haver outro ser mais inteligente e capaz de fazer e compreender o que o outro não faria. Os espíritos superiores nos disseram que Deus é suprema inteligência, ou seja, não há nada nem ninguém mais inteligente do que Deus. É fácil comprovar isso. No programa passado, nós falamos sobre o universo, que é uma complexidade em seu funcionamento que é espantosa. Tudo funciona em harmonia e sincronia perfeita. Então, a inteligência que criou isso só pode ser muito superior à dos homens. Agora vamos falar do segundo atributo. Deus é um ser eterno. Isso significa que ele não teve começo e não terá fim. Mas será que é isso mesmo? Vamos pensar. Se Deus tivesse tido um princípio, de onde ele teria se originado? Do nada não pode ser, já que o nada é coisa alguma e nada pode produzir. Ou então nós poderíamos pensar que Deus teria sido criado por outro ser anterior a ele. E nesse caso, esse outro ser teria que ter sido criado por outro anterior, e esse raciocínio seguiria assim até o infinito. O mesmo se aplica com relação à finitude de Deus. Se ele tivesse fim, o que haveria depois dele? Portanto, se imaginássemos um começo e um fim para Deus, poderíamos imaginar que haveria outras entidades antes dele e capazes de lhe sobreviver. Isso não faz sentido. Portanto, podemos concluir que Deus é realmente eterno. O terceiro atributo de Deus é aquele que diz que ele é imutável, ou seja, que não muda nunca. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo também poderiam mudar de uma hora para outra. Elas não teriam estabilidade. Imagine, hoje Deus está feliz, então o universo funciona de um jeito. Hoje não, Deus está triste. E aí o universo funciona de um jeito totalmente oposto.
Não daria certo. Ia virar uma confusão, uma desordem, um caos. Como Deus é perfeito, tudo aquilo que Ele criou é perfeito também e nada necessita de mudanças. O quarto atributo de Deus é imaterial, ou seja, não é matéria. Novamente vamos refletir sobre isso. Se Deus fosse material, Ele seria mutável, ou seja, sujeito às transformações que a matéria sofre. Vamos pensar em nós, humanos. Cada ano que passa, a ação do tempo, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos provocam mudanças que vão nos modificando. Se pegarmos uma foto nossa de 10, 20 anos atrás, vamos perceber isso bem claramente, não é verdade? O quanto você mudou em 20 anos? Eu mudei muito. Já sabemos que Deus é eterno e imutável, por isso, pela lógica, podemos concluir que a natureza de Deus é diferente de tudo o que conhecemos como matéria. Justamente por isso, Ele tem uma forma que nós não conseguimos perceber com os nossos olhos materiais, nem com nenhum dos nossos outros sentidos materiais. Deus é único. Esse é o quinto atributo. Isso significa dizer que não há outro ser como Ele. Se houvessem outros deuses, como no passado muitas civilizações acreditavam que existiam, eles teriam que ser igualmente infinitos em todas as coisas. Se entre eles houvesse a mais ligeira diferença entre uma característica ou outra, um Deus seria inferior ao outro, subordinado ao poder do outro, e então esse ser inferior não seria Deus. O sexto atributo é a onipotência, ou seja, Deus tudo pode. E é assim porque Ele é único e a tudo criou. Se Ele não tivesse o soberano poder, poderíamos supor que haveria algo ou uma entidade mais poderosa que Ele, e Ele não poderia ter feito todas as coisas que queria fazer. Como os espíritos superiores nos informaram, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Portanto, esse raciocínio não faz sentido. Como Deus criou a tudo, Ele tem inteiro poder sobre toda a sua criação. O sétimo atributo é soberanamente justo e bom. Não podemos duvidar da justiça e bondade do Criador, porque a sabedoria de suas leis se revela tanto nas mais pequeninas coisas, assim como nas maiores. Um ser infinitamente bom não pode conter a mais remota parcela de maldade, certo? Assim como um ser infinitamente mau não pode ter algum traço de bondade. Para ficar mais fácil entender, pense numa cor absoluta. O preto absoluto, por exemplo, ele não será absoluto se tiver qualquer pinguinho de branco. Assim como o branco não será absoluto se apresentar a mínima mancha preta que seja. Deus também não poderia ser ao mesmo tempo bom e mau, porque se não possuísse essas duas características em grau extremo, não seria Deus. Ao olharmos para as suas obras, para o universo, para os elementos da natureza, para a humanidade, constatamos a sua sabedoria, a sua bondade. Portanto, concluímos que Deus é bom e não mau. Portanto, para ser Deus, Ele tem que ser infinitamente bom. E a soberana bondade implica automaticamente na soberana justiça. Opa, parece meio confuso? Vamos tentar esclarecer. Se Deus fosse injusto ou imparcial em um só caso, com relação a apenas uma única pessoa da sua criação, Ele já não seria soberanamente justo, certo? E automaticamente não seria soberanamente bom, porque para aquela pessoa Deus teria sido mau. Como já vimos, isso não faz sentido, não pode acontecer. Porém,
Se ainda hoje nós duvidamos em algum momento da justiça de Deus, de sua bondade, se quando estamos passando por alguma dificuldade na vida questionamos Deus o porquê estarmos passando por aquilo e achando que não merecemos e que Deus é injusto conosco, é porque nós não conhecemos tudo a nosso respeito. O que merecemos ou não passar, só Deus é que sabe. E certamente Ele não vai permitir que nada nos aconteça sem uma finalidade útil. Bom, gente, por hora o que sabemos sobre Deus é isso. E ainda assim é difícil termos uma visão concreta dele. Por isso, para facilitar um pouco, podemos ficar com a visão que Jesus nos contou sobre ele. Um Pai amoroso e justo. Cristo nos disse que todos somos irmãos, filhos de um só Pai que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. No livro Pai Nosso, de Chico Xavier, pelo espírito Meimei, há essa explicação. Deus é o Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e que por isso somos todos irmãos com o dever de nos ajudarmos uns aos outros. Na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, devemos seguir-lhe o exemplo. Se sentimos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Infelizmente, ainda estamos longe disso, mas certamente estamos caminhando nessa direção e isso é o que importa. Com esse belo texto de Meimei, reforçando a visão de Jesus sobre o Deus Pai, encerramos o nosso programa de hoje. Mais uma vez, aproveito para reforçar o convite para que você nos acompanhe, sempre às quintas-feiras nesse mesmo horário. Na próxima semana, vamos falar sobre a criação e os elementos que existem no universo. Aguarde! Conto com a sua audiência. Um abraço fraterno e até o próximo programa.